Boa noite, sexto ano. Aqui eu vou fazer mais um videozinho para vocês do nosso próximo tema, que é sobre a América Indígena e os povos do continente americano, tá? Então, ao longo do tempo, os povos originários que existiam no continente americano tiveram vários nomes. Os povos pré-colombianos, que está relacionado ao navegador espanhol Cristóvão Colombo à América, aos nativos, aqueles que nascem e vivem num local, aos índios, que foi aí um equívoco de Colombo, que é um navegador que não sabia que tinha encontrado um novo continente e acreditando ter chegado às Índias. Esses nomes são convenções criadas por estudiosos para se referir a mais de 3.000 povos diferentes que viviam na América antes da chegada do europeu, no século XV. Apesar disso, os povos originários americanos têm se declarado como índios, para se identificar, lutar por seus direitos e valorizar as suas culturas. Os mesoamericanos e os andinos. Então aí você pode anotar, Os olmecas, os maias e os astecas. Olmecas, maias e astecas. Viviam em uma área chamada Mesoamérica. Corresponde à parte do México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicarágua e Panamá. Já os incas, outro povo, viviam nas regiões andinas da América do Sul, entre a Cordilheira dos Andes e o litoral do Oceano Pacífico. Então, os olmecas se desenvolveram, aí vamos ao primeiro povo, olmecas, se desenvolveram entre 1200 a.C. e 400 a.C. A influência desse povo olmeca se espalhou por uma vasta área que vai do México até o Panamá. As escavações arqueológicas indicam a existência de 4 grandes centros urbanos olmecas, em 4 regiões aí. São Lourenço, Laguna dos Cerros, La Venta, tudo no México, e 3 Apuaras. Então, os vestígios de uma rica cultura que chegou aí a ter a construção de pirâmides, de templos, de praças e esculturas imensas, então pesadas, que para um povo antigo como esse é bem interessante a gente perceber como eles já tinham habilidades, Os olmecas cultivavam plantas como milho, como feijão, como abóbora, caçavam, recolhiam frutas silvestres, extraíam látex e produziam borracha, ficaram conhecidos como povo da borracha. Então a gente está falando aqui de povos do continente americano, E os olmecas têm essa característica. Então eles desenvolveram um calendário, lembra que nós falamos dos calendários? Eles também desenvolveram um calendário que servia para orientar as atividades agrícolas, do plantio até a colheita. Inventaram um sistema de numeração, grifos, que eram gravados ou pintados. Então, em algumas áreas, eles tinham um centro que tinha um governo organizado, existência de diversos grupos sociais ali, camponeses, artesãos, comerciantes, escribas, sacerdotes, tá? Então, o milho que a gente conhece hoje é resultado de longo trabalho dos povos americanos, por exemplo, hoje, desses povos. Começou com os olmecas aí, e ele é ligado à ação humana, a produção do milho, ligado a essa ação humana para reproduzir esse milho. É uma invenção agrícola dos povos americanos, Começou a ser cultivado na região do México e foi levado aí para outras áreas da América, incorporado por vários povos. Os olmecas consideravam o milho um alimento tão importante que com o tempo se tornou uma planta sagrada em rituais artísticos e religiosos, por exemplo, tá? Os maias, vamos aos maias rapidamente, têm suas origens no século 8 a.C. Os estudiosos apontam que o grande desenvolvimento dessa civilização ocorreu entre 300 d.C. e 900 d.C. Os maias construíram cidades-estado como Copán, atual Honduras, Tikal, na atual Guatemala, e eram cidades autônomas, que tinham governos, leis, costumes próprios. Apesar dessa autonomia, elas mantinham certas alianças e relações comerciais. O comércio incluía aí os bens como cacau, sal, conchas e algumas pedras preciosas. Em muitas cidades maias foram erguidos belos palácios e templos em forma de pirâmide, Os arqueólogos encontraram mais de 3.000 construções. A sociedade, A sociedade
dos maias tinham divisões hierárquicas entre diferentes grupos. Você tinha uma elite composta por nobres, sacerdotes e guerreiros. Mas a maioria da população era formada por agricultores e por artesãos, que pagavam tributos para o governo. Cada cidade tinha um chefe de governo, que era considerado um representante dos deuses. A principal atividade econômica dos maias era a agricultura, então a produção e a agricultura. Entre os alimentos que cultivavam estavam o milho, como nós já falamos, o algodão, feijão, cacau. Eles empregavam uma técnica agrícola chamada coivara, que incluía a derrubada e queima das plantas nativas, abrindo espaço para o cultivo. Então, eles queimavam áreas para poder plantar, tá? Os homens e as mulheres também tinham técnicas de cerâmica, de produção de cerâmica, o ofício de modelar ouro, de modelar prata, fiação e tintura de tecidos. Entre as criações da arte maia, podemos destacar as obras arquitetônicas, esculturas e pinturas. Os maias também dominavam técnicas de produção de diferentes tipos de borracha, utilizando látex e extrato de plantas. Então, povos muito ricos em conhecimento, né? Os astecas, por exemplo, agora que a gente vai falar deles, é um povo que migrou das regiões norte-americanas, ocupando o Vale atual do México nos séculos XII e XIII. Eram chamados de mexicas, que derivam do nome México, e falavam a língua Nahuatl, que passando por transformações é a língua indígena mais falada no país. Historiadores calculam aí que esse povoamento da cidade capital do Império Aztecas, Tenochtitlan era a capital azteca, na região aí do México, né? Os historiadores calculam que chegou a ter entre 100 mil e 230 mil habitantes. No centro dessa imensa cidade tem um templo construído em forma piramidal, muito conhecido, muito visitado. Os astecas expandiram seus territórios, além da região central, e os grandes centros urbanos, hoje sustentados por tributos que o pessoal pagava, eram pagos pela forma de alimento que vinha das diferentes regiões dominadas pelos astecas. A sociedade tinha uma hierarquia, então tinham nobres, comerciantes, artesãos, camponeses. Entre os nobres estavam o imperador, os sacerdotes, os chefes militares, os governadores. Também tinha uma elite de ricos comerciantes e de artesãos. A maioria da população era formada por camponeses que pagavam tributos para o governo. Sobre a agricultura, os astecas desenvolveram aí canais de irrigação, eles desenvolveram produtos cultivados como milho, como feijão, como cacau, criavam animais como perus, como patos e como cachorros. Também vendiam, comercializavam bens como tecidos, peles, cerâmicas, sal, ouro e prata. Então, eles produziam várias obras de arte também. Na arte, eles tinham muitas produções importantes ligadas às suas divindades. Os astecas conheciam o uso do ferro e o uso da roda, tá? Os incas, na região de Cusco, no Peru, Incas, no Peru. A cidade capital do Império Inca, né, Cusco. Povo que habitava essas regiões desde o século XII. Ao longo da sua história, os incas foram se tornando mais poderosos que as sociedades indígenas interiores. Os incas construíram diversas cidades. Uma delas é Machu Picchu, que fica no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude. Machu Picchu foi abandonada pouco depois da conquista espanhola. E aí a gente tem a sociedade inca, considerada... Aí o imperador tinha um imperador, que era considerado aí uma grande divindade, era entendido como filho do sol, né? Quando morria, o Sapa, que era o Inca, o filho do sol, era mumificado e cultuado, Entre os imperadores incas podemos destacar Pachacuti, que governou de 1438 a 1471. Ele criou uma regra que contribuiu para a expansão do Império Inca. Segundo essa regra, o soberano morria. Um de seus filhos assumia a chefia do Estado. Recebia o direito de governar, declarar guerras, fazer a paz, cobrar impostos, mas não recebia qualquer propriedade material. Tudo que pertencia ao Inca morto passava para seus outros descendentes, de linha masculina, que formavam um grupo social. Então, é toda uma hierarquia, né, passada para os homens, as mulheres, é uma sociedade patriarcal que a gente fala, né, que os homens estavam aí à frente, né? E aí você tem o imperador, a elite inca, os sacerdotes, chefes militares,
A maioria da população é formada por camponeses e se dedicavam à cultura do milho também, a batata, o feijão. Animais utilizados para os transportes de carga. Os incas desenvolveram a tecelagem, a cerâmica, canais de irrigação, aquedutos, terraços de cultivo nas áreas de montanhas, tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso, o nosso videozinho é meio curto, mas eu queria que vocês entendessem um pouco mais sobre esses povos. Espero que vocês tenham entendido, que isso ajude vocês aí na próxima tarefa, tá bom? Boa semana para vocês, um beijo.